Um abraço a todos, bom dia para todos. É uma alegria eu estar aqui mais uma vez nesse encontro, Famílias em Pé. Eu acho que desde que começou este evento, eu tenho estado aqui, sempre aí apoiando o Jimmy, a esposa, os filhos, nesse evento muito importante. E eles me deram um tema bastante importante para a gente meditar hoje. A família como um caminho de santificação. E é isso mesmo. A família é um caminho de santificação. E eu queria então desdobrar isso nessa nossa conversa. Quero começar falando da santificação. Não é? São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13, São Paulo diz, não é? Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Muita gente pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Está aí. A primeira vontade de Deus, ou seja, a mais importante, é a nossa santificação. Por quê? Porque Deus nos fez para Ele, para viver com Ele no céu. Não é? O catecismo da igreja diz assim, que Deus, não é, nos criou para participar da sua vida bem-aventurada, ou seja, participar do céu. Só que a gente sabe que o pecado entrou na história da humanidade, atrapalhou o plano de Deus, né? O catecismo fala o seguinte, se o pecado não tivesse entrado na história da humanidade, a gente não morreria, nós seríamos imortais, porque a morte é fruto do pecado. São Paulo, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. O pecado cobra um preço muito grande, que é a vida. Por isso que Jesus teve que tirar o pecado do mundo com a vida dele, o sacrifício da vida dele, o sacrifício de Deus. Quanto é que vale a sua vida? Você vai me dizer, não tem preço, professor. Eu perguntei a vida de Jesus, que é homem, mas é Deus, tem um valor infinito. Então, olha o que custou para Deus vencer o pecado, a morte do seu filho na cruz. E não só a morte, mas toda a paixão que ele passou, flagelação, coroação de espinhos, zombaria, foi massacrado, diz o profeta Isaías, né? Então, o pecado entrou. E Deus agora tem que tirar o pecado, né, para que a gente volte para Ele. Então, por isso que Jesus deixou a confissão. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a primeira coisa que Jesus fez, quando Ele ressuscitou, foi instituir o sacramento da confissão. Não sei se vocês já repararam isso, está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22, ele apareceu no cenáculo, os discípulos estavam lá com as portas fechadas, ele entra sem abrir as portas, nem rasgar as paredes, porque agora ele está ressuscitado, o corpo ressuscitado não tem mais impedimento nem de tempo, nem de espaço. E aí o que ele fez ali? Primeira coisa, ele disse para os apóstolos 3 vezes, a paz esteja com vocês. Estava todo mundo apavorado, né? Achando que eles iam ser mortos pelos judeus. A paz esteja com vocês. Aí ele institui a confissão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Veja, por que ele fez isso logo no domingo da ressurreição? Porque com a morte e com a ressurreição dele, ele conquistou méritos diante da justiça divina para o perdão dos nossos pecados, porque ele ofereceu à justiça divina um sacrifício de valor infinito. E por que tinha que ser um valor infinito? Porque o pecado fere a majestade infinita de Deus. O catecismo da igreja, lá no parágrafo 616, diz assim, ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava nada. Por quê? Porque seria um sacrifício finito.
de uma vida humana finita. Mas a vida de Cristo não. Ele é um homem, morreu no lugar do homem, mas ele é Deus. O verbo está ali. Então, o sacrifício dele tem um valor infinito, capaz de reparar, então, a ofensa infinita que o pecado causa, a majestade infinita de Deus. Agora vocês entendem por que Jesus teve que morrer na cruz. Eu até escrevi um livrinho, Por que Jesus morreu na cruz? Muita gente me pergunta isso. Porque alguém tinha que pagar esse resgate. O demônio nos sequestrou no paraíso, sem violência, na lábia. O diabo dobrou Eva e dobrou Adão na sedução. Essa é a grande arma do demônio. Então Deus não podia nos arrancar das mãos do demônio pela violência. Por quê? Porque o demônio não nos roubou de Deus na violência, roubou. Então Deus teve que seduzir o demônio, assim como o demônio seduziu Adão e Eva. E qual foi a sedução que Deus fez ao demônio? Ele não sabia que a hora que ele levasse Jesus à morte, a morte de Jesus estaria libertando a humanidade das mãos dele, porque estava pago o resgate, a justiça divina. Porque Deus, gente, Ele é misericordioso, mas Ele age pela justiça. O Salmo fala muitas vezes, Deus age pelo direito e pela justiça. Entende? Veja como é que Deus ele é coerente. Ele respeita até o demônio. O demônio não fez violência contra a humanidade. Ele fez sedução. Então os santos doutores daqui dizem que o demônio não sabia de 3 coisas. Primeiro, ele não sabia que Jesus não tinha o pecado original, porque ele pensava que Jesus foi gerado por um homem e achava que a mãe também tinha o pecado original, só que ele não sabia também que Maria era imaculada. Então ele não sabia, ele achava que Jesus era qualquer um de nós que como pecador estava na dependência dele. Ele não sabia que Jesus, ele vendo Jesus viver como qualquer um de nós, né? Até chorou, passou fome, isso aqui é um a mais, que tem um pecado original, é meu. Não, ele não tinha um pecado original. E aí ele não sabia a terceira coisa, que se ele levasse Jesus à morte, a morte de Jesus seria a libertação da humanidade das mãos dele. Por isso que o demônio tem medo da cruz, ele tem horror da cruz, porque a cruz foi que libertou a humanidade dele, porque Cristo morreu na cruz. Entende? Todo o mistério da Sexta-feira Santa, que a igreja celebra, é importante entender isso. Por que eu estou colocando tudo isso? Para entender a santificação. A santificação, o que? É tirar todo o pecado da nossa vida para poder voltar para Deus. Porque ninguém pode entrar em comunhão com Deus se não for santo. A carta aos Hebreus fala claríssimo isso. A carta aos Hebreus, no capítulo 14, diz assim que ninguém pode ver a Deus sem ser santo. E ver a Deus não é só ver. O ver na Bíblia é um ver de comunhão. Não é só um ver dos olhos. Ver Deus é conviver com Deus. Por isso que existe o purgatório. Quem é de nós aqui que vai morrer 100% santo? Levante a mão. Ninguém vai levantar a mão. Então nós vamos nos encontrar no purgatório. E é isso mesmo. O catecismo da igreja, no parágrafo 1030, fala assim: aqueles que morrem na amizade de Deus, ou seja, não tem pecado mortal, mas não estão perfeitamente santificados, passam por uma purificação, que a igreja deu o nome de purgatório. Esse nome não tem na Bíblia, porque purgatório vem de purgare, vem de limpar, né? Para poder chegar à santidade perfeita e poder entrar na comunhão com Deus, porque Deus é santo, santo, santo. A língua hebraica, né? Eles não sabiam falar santíssimo, eles não têm o superlativo, né? Quando eles queriam dizer belíssimo, eles falavam belo, belo, belo. Santíssimo, santo, santo, santo. Deus é santíssimo. Ninguém pode entrar na comunhão com Deus
se não tiver 100% santo. Por isso que essa vida nossa aqui, São Paulo fala, a vontade de Deus é a vossa santificação. E aí, gente, onde é que nós nascemos? Onde é que nós vivemos? Onde é que nós morremos? Na família. Então é claro que a família é o berço que Deus criou para a nossa santificação, porque é ali que eu vou viver. É claro que eu não vou viver só na família, eu vou viver também no trabalho. Então o trabalho também é um meio de santificação. Qualquer tipo de trabalho é meio de santificação. Então eu quero agora desdobrar um pouco isso em termos de família, como caminho de santificação. Né? São Pedro também fala, eu quero relembrar aqui uma passagem muito bonita da primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 18. São Pedro diz assim: a exemplo daquele que nos chamou, sede santos, porque eu sou santo. Na verdade, São Pedro está citando uma citação do Antigo Testamento, que é da carta, o livro do Levítico, capítulo 11, versículo 19, em que Moisés fala para o povo, sede santos. Quer dizer, Deus está falando pela boca de Moisés, sede santos, porque eu sou santo. E aí São Pedro repete, a exemplo da santidade daquele que nos chamou, sede santos, porque eu sou santo. Então, o chamado à santidade está lá no Antigo Testamento, lá no livro dos Levíticos, e São Paulo repete, São Pedro repete. Então, como é que a família é um meio de santificação? Tanto para os pais, quanto para os filhos. Eu quero ler para vocês, eu copiei aqui, algumas passagens do catecismo que fala disso. O catecismo diz assim, olha, parágrafo 1641. Eu não estou trazendo o catecismo na Bíblia, somente de ganhar tempo, mas está tudo aqui escrito. Parágrafo 1641 do catecismo diz assim: a graça do sacramento do matrimônio destina-se ao aperfeiçoamento, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. Então, olha aí, o sacramento do matrimônio é uma graça para a santificação do marido e da mulher. É pena que muita gente não entende isso. Tem até católicos que já não querem mais casar na igreja. Não vou casar não, vamos só juntar as coisas aí, morar junto, coabitação. Esse negócio de casamento fica caro, tem que gastar, a igreja também cobra. Não entendeu que é uma graça especial? Os sacramentos só são 7. 7 é uma ação direta de Deus. Não é como um sacramental. O sacramental que você usa, né, uma medalhinha que você usa, um crucifixo, não é sacramento, é sacramental. O que quer dizer isso? O sacramental depende da sua fé. Se você não tiver fé, não adianta nada você usar um crucifixo. O sacramento não. O sacramento é Deus que age. Você pode ser um ateu. Se você comungar uma hóstia consagrada, você comunga Jesus. Por quê? Porque não depende da fé de quem comunga. É claro que o fruto depende da fé de quem comunga, mas o sacramento não depende. Batizou, está batizado. Não importa se tem padrinho, se não tem padrinho, batizou, estava, porque a teologia usa uma expressão ex opere operato. Cumprido o rito, a graça acontece. Então isso acontece no matrimônio, assim como acontece na confissão, na Eucaristia, na unção dos enfermos. Quando Deus une os dois, é Deus que une. Por isso que Jesus disse, não separe o homem, Deus uniu. Ora, gente, se Deus une, é uma união para valer. Entre a mão fraca dele e a mão fraca dela, tem uma mão forte de Cristo que segura. É claro que isso aí é caminho de santificação. Então vejam como é que a família realmente, a partir do matrimônio, já é um caminho de santificação. Depois o catecismo diz assim: o matrimônio cristão
Esse está no parágrafo 1641 e 642. O matrimônio cristão confere aos esposos a graça necessária para alcançar a santidade da vida conjugal. O que é santidade da vida conjugal? Todo mundo que é casado aqui sabe, eu já fui casado 40 anos, todo mundo sabe que a vida conjugal não é fácil. Você casa com uma mulher diferente, você foi educado de um jeito, ela foi educada de outro, você tem um temperamento, às vezes você é colérico, ou você é fleumático, aí casa com uma melancólica, ou com uma sanguínea, e o relacionamento às vezes não é fácil, e aí vem os filhos, aí vem as despesas, aí vem a profissão. Quem é que vai ajudar tudo isso? Vou ler de novo. O matrimônio cristão confere aos esposos a graça necessária, quer dizer, indispensável, para alcançar a santidade na vida conjugal. Que santidade é essa? Fidelidade, um não trair o outro, certo? Indissolubilidade, não separar, não é por qualquer briguinha, não é por qualquer brigona que vai separar, mas tem que estar a graça de Deus ali, porque o que é a graça de Deus, gente? A graça de Deus é uma potencialização da natureza. Santo Agostinho dizia assim: o que é impossível à natureza, é possível à graça de Deus. Hoje estão inventando os motores de automóvel turbinado, né? Hoje um carro 1.0, então uma força danada, porque o motor foi turbinado. É o que a graça faz com a natureza. A graça faz com que a natureza consiga fazer coisas que sozinha ela não consegue. Vou dar um exemplo. Você quer fazer um jejum, e você não consegue, daqui a pouco você reza, daqui a pouco você sente um impulso, que você percebe que não é só seu, isso é a graça agindo. Quando você consegue fazer alguma coisa que a sua natureza não consegue, e a gente tem que pedir muito isso a Deus. Eu pedi, e tem que pedir com insistência. Eu pedia muito a Deus muitas coisas que eu não conseguia fazer, que hoje eu consigo. Rezar o rosário todo dia, fazer a adoração ao Santíssimo todo dia, ir à missa todo dia, eu não conseguia, hoje eu consigo. Mas olha, pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Deus não te atende na primeira vez que você bate, não. Deus quer que você, como diz Santo Agostinho, fira os ouvidos dele com seu grito. Fere os ouvidos de Deus, diz Santo Agostinho. Aí Deus vai, eu sei que esse sujeito quer mesmo, porque Deus só atende quando ele percebe que você tem um desejo profundo daquilo. Se você chega na Deus, ô Deus, se me der tá bom, se não der, não, pode ir embora. Lembra a história daquele ceguinho lá de Jericó, sentado na beira do caminho? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E o povo fica quieto, cala a boca, você está atrapalhando. Jesus, quanto mais o povo mandava ele ficar quieto, mais ele gritava. Aí Jesus percebeu, ele quer de fato, ele acredita de fato que eu sou filho de Davi. Filho de Davi significava para os judeus o quê? Messias. Esse ceguinho acredita que eu sou o Messias. Traga um homem. O que você quer? Eu quero ver. Veja. Vocês entenderam? A graça, ela opera. Então, o catecismo está dizendo que a graça do sacramento do matrimônio é indispensável para a santificação da vida conjugal. Para você aguentar sua mulher 40 anos, como eu aguentei, quando ela me aguentar 40 anos, como ela me aguentou até a morte, a graça de Deus. E todo mundo sabe que não é fácil o casamento. Se fosse fácil, não tinha tanta separação. Se fosse fácil, não tinha tanto feminicídio. Por que tanta morte de mulher aí?
Casal que fica brigando. Brigando por quê? Porque não casou na igreja, não tem sacramento nenhum, não tem graça nenhuma. Então, age ali apenas a natureza. E a natureza é rebelde. Porque a natureza foi ferida pelo pecado original. Só a graça de Deus cura nosso egoísmo, vaidade, arrogância, luxúria, gula, ira, inveja, ódio, maledicência. Só a graça cura. É isso que nós temos que ensinar para os jovens hoje. Isso nós temos que ensinar para os filhos. O sacramento do matrimônio não é um enfeite no seu casamento. Não é só para você tirar fotografia e você comer bolo e fazer festa. É graça necessária para vocês viverem o casamento como Deus quer. Um casamento santo. Gerando filhos para Deus. Fazendo o outro crescer. Não é? Jesus, veja que coisa bonita, gente. Primeira coisa que Deus fez, criou o homem. Depois criou a mulher. Uniu os dois. Deus vai dizer para Adão e Eva: o homem deixa a casa do seu pai, se une à sua mulher e sereis uma só carne. Vocês vão ser uma unidade. Assim, quando você mistura café e leite, você tem um café com leite, uma unidade. É assim que Deus quer o casal. Não é? E aí Deus diz o que para o casal depois? Crescei e multiplicai. Não é fácil, gente. A primeira vocação do casamento, a primeira dimensão do casamento é fazer o outro crescer. De repente você acha uma porção de defeito no outro e você quer se desesperar. Não, o bonito é você ajudar ele a vencer os defeitos. Crescer na fé, crescer na esperança, crescer até profissionalmente. Deus te colocou uma mulher do seu lado para você fazer ela crescer. Deus colocou um homem do seu lado para você fazer ele crescer, para você ele ser melhor. Eu acho que quando nós chegarmos no céu, Deus vai dizer assim: ô fulano, obrigado, viu? Porque eu te dei uma mulher meio complicadinha, meio, né? Mas você, com a sua fé, com seu joelho no chão, você está me devolvendo a minha filha melhor. Entra para o gozo do teu Senhor. E vai dizer para muita mulher: olha, te deu um sujeito complicado, meio chegado numa 51, né? Não gostava de rezar, não deixava você ir nos encontros da Canção Nova, e você, com jeitinho, sem aloprar, sem perder paciência, sem xingar, sem brigar, com o joelho no chão, você, trouxe o caboclo para mim. Você está devolvendo meu filho para mim melhor do que eu dele para você, então vem para o céu comigo. É isso, gente, o casamento. Crescei e multiplicai. Que coisa maravilhosa são os filhos. Infelizmente hoje a maternidade está desvalorizada. O mundo está se acabando porque não nasce mais criança. A Europa está acabando. Os muçulmanos estão tomando conta da Europa, os asiáticos, os africanos, porque não nasce mais criança. O Papa Bento XVI disse uma vez que uma nação sem filhos, sem criança, é uma nação sem futuro, e é mesmo. O filho é a bênção do matrimônio, a bênção do casal. Não tem algo que você possa fazer nesse mundo mais importante, mais nobre, mais bonito do que uma criança. Nem os jatos mais modernos desse mundo, nem os computadores mais modernos desse mundo vale o seu filho, porque tudo isso um dia vai acabar, mas seu filho tem uma alma imortal, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e nós não queremos isso. Não, filho dá trabalho, eu prefiro criar cachorro, criar gato, filho dá trabalho, dá trabalho mesmo, porque ele é importante, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Gente, a graça do sacramento do matrimônio para o casal é para isso, para o casal crescer e multiplicar. Claro que Deus
Não obriga que cada casal tenha muitos filhos. Não, não é isso. É a paternidade responsável. Cada casal, no amor, vai ter os filhos que puder criar com, né, um mínimo de conforto, né? Mas cada filho... Olha, gente, Santo Irineu, doutor da igreja do século II, ele dizia: o homem é a glória de Deus. Por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. A pedra não é semelhança de Deus, a galinha não é semelhança de Deus, o animal não é semelhança de Deus, mas nós somos semelhança de Deus. Veja, o que a graça matrimonial então realiza? Bom, vamos em frente. A família é o local onde você educa os filhos para Deus. Primeiro você educa os filhos, eu marquei aqui, né, pelas virtudes. A coisa mais importante na nossa vida são as virtudes, né? E é na família que você cria essas virtudes. O conceito moral: meu filho não pode roubar, meu filho tem que respeitar os mais velhos, meu filho, você tem que ser honesto, você tem que ter caráter. Essa palavra se usava muito antigamente, caráter. Caráter significa honradez, honestidade. Que vergonha esse nosso país, gente. Os nossos velhos governantes estão escandalizando a juventude com seus pecados de corrupção, de loucuras. Mas eu tenho certeza que um filho educado pelos pais, na fé, na moral, no caráter, nunca vai entrar nessas lambanças que a gente vê aí, de corrupção, de malversação, que a gente não... Cada dia é uma loucura nesse país. Mas a base é a família. A base é a família. Eu tinha um pai e uma mãe que não eram cultos, não fizeram mais do que 4 anos de escolas. Mas eu nunca esqueci uma frase que meu pai disse: meu filho, nunca faça nada contra a sua consciência, porque mais tarde você se arrepende. Olha que sabedoria. Mas por quê? Porque era um homem de fé, era um homem de moral, era um homem de caráter. Então é na família, e isso, gente, é santificação. Você educar o seu filho na moral da igreja, na moral dos 10 mandamentos. Você ensinar que Deus tem que estar acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ensinar para a criança desde pequeno que Deus existe, que tudo que existe fora do nada foi criado por Deus. É ali na família que você vai colocando a sementinha da fé no coração da criança, e que nunca mais ela esquece. É no lar que você vai ensinando a criança a rezar. 5 anos de idade eu aprendi a rezar o terço com a minha mãe, com meus pais. E eu peço licença para vocês para contar essa história. É chato a gente ficar falando da gente, mas tem coisa que a gente tem que falar. Já disse que meu pai e minha mãe não tinham muita cultura. Nenhum deles nem terminou o antigo ginásio, muito menos fazer uma faculdade, nada disso. Mas era um homem e mulher de Deus, que levou cada um de nós, 9 irmãos, à pia batismal, à primeira comunhão, à crisma e ao casamento na igreja. Os 9 irmãos. E todo dia, 6 horas da tarde, rezava o terço, todo mundo junto. Minha mãe chamava para o quarto dela, onde tinha um oratório na parede, tinha um nicho na parede assim, ali tinha as imagens, e cada um de nós puxava uma dezena, era todo dia, e ela dizia 6 horas. Por quê? Porque 6 horas é a hora do ângelus. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal antigo, o pessoal da roça, quando tocava o sino da capela, 6 horas da tarde, o pessoal da roça largava a enxada, largava tudo, ajoelhava e rezava o ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Era assim.
se continuasse isso assim. Mas 6 horas, minha mãe dizia, é a hora que o ponteiro maior está apontando para o céu, e o ponteiro menor está apontando para a terra. Então nós temos que estar com o pé na terra e temos que estar com os olhos no céu. É às 6 horas. Era assim, gente. Resultado disso, dos 9 irmãos, 2 já morreram. Dos 7 irmãos que hoje nós somos, quase que todos os meus irmãos são de missa diária. Eu digo, de onde vem essa graça? Essa graça vem do terço que a minha mãe rezava todo dia. Não é possível. Eu fico felicíssimo com isso, né? Temos problemas, tivemos problemas, mas não houve problema na nossa família que a gente não resolveu. Meu pai muito cedo teve um AVC, 57 anos, mas aí os filhos mais velhos já estavam mais crescidos, os mais velhos foram educando os menores. Eu mesmo peguei um menor do que eu, levei para morar comigo, quando eu era professor em Itajubá, Minas Gerais. Ali eu coloquei ele para estudar num cursinho, depois ele passou no ITA, e hoje é doutor aqui no campus da USP. Os mais velhos foram ajudando a educar os menores. A graça de Deus. É isso que a família faz. Por isso, gente, que dói no coração da gente hoje, a gente vê como a família está destruída, falsificada. Estão inventando uma porção de tipo de família que não é família, segundo o coração de Deus. Se você falsificar o dinheiro, gente, você destrói a economia. Por isso que se a polícia pegar você com nota falsa, você vai preso, porque é crime. Você destrói a economia do país, o dinheiro falso. E a família falsa destrói a sociedade. Dói muito mais. Então nós cristãos temos que lutar por isso aqui. Famílias em pé. É por isso que eu estou sempre aqui nesse encontro. É o que nós temos que viver, nós temos que fazer. Depois, outra coisa, gente, que a família nos ensina na santificação, além de a fé ser colocada no coração dos filhos, né? E os pais levam os filhos para a igreja, e os pais ensinam as coisas, né? Meu pai teve uma preocupação com a gente, com toda a dificuldade financeira para criar os 9 filhos. Meu pai nos colocou em colégio católico, Colégio São Joaquim de Lorena. Nós 9 estudamos em colégio católico. Aquela preocupação do pai e da mãe de querer que a gente tenha uma formação católica. É por isso que eu estou aqui pregando. Se eu não tivesse esse berço que eu tive, eu não estaria aqui. Entende? Isso é fruto da família. Outra coisa, onde a família nos santifica, pelo exemplo do pai e da mãe. Que coisa importante, os pais não educam só pelas palavras, eles educam mais pelo exemplo. Vou contar um lance da minha vida, que eu acho muito bonito. A gente menino, né? Nós éramos 8 homens e uma irmã, e era caçula. Eu tinha até dó dela. E a gente moleque e tal, de vez em quando a gente fazia umas vaquinhas para comprar um macinho de cigarro. O pessoal mais velho deve saber o nome, Macedônia. Não tinha filtro, né? Cigarro não tinha filtro antigamente. E a gente escondia lá num quartinho do fundo do quintal, lá, escondidinho, fumando. Um dia meu pai descobriu e pegou a gente no pulo. Eu falei, nossa senhora, ele vai fazer a gente engolir o cigarro agora. Vem todo mundo aqui para fora. Cadê o cigarro? Aí o mais velho deu a carteira de cigarro para ele. Cadê o fósforo? Está aqui. Levou a gente para o meio do quintal. Nunca mais esqueci isso. Botou a gente sentado em círculo. Tirou um cigarro da carteira. Botou a carteira no bolso. Acendeu o cigarro. Deu uma tragada, porque antigamente ele fumava, depois ele largou. E ele soprou
fumaça aqui no dedo, e o dedo dele ficou amarelo. Nicotina. E eles estão mostrando para cada um, você sabe o que é isso daqui? Isso aqui é veneno. O nome é nicotina. Isso aqui vai para o pulmão de vocês e mata vocês. Não bateu, não xingou. Gente, nenhum dos meus 9 irmãos aprendeu a fumar. E era um tempo que o pessoal fumava direto. Veja o que é o exemplo de um pai. Não precisa bater, não precisa xingar, mas você tem que ter uma postura de caráter. Quando seu filho vê que você é honesto, ele aprende a ser honesto. Quando seu filho vê que você não mente, ele aprende a não mentir. Quando seu filho vê você tratar bem os outros, com delicadeza, com gentileza, ele aprende a ser assim. Vocês já ouviram escutar que filho de peixe é peixinho, né? E filho de traíra é traíra, né? Também tem isso, né? Então a família também, pelo exemplo, ela leva para Deus. Depois, tem uma coisa importante aqui. A cruz compartilhada. Qual é a família que não tem cruz? Qual é a família que não tem sofrimento, que não tem morte, que não tem doença? Todas as famílias têm. Aí, gente, a família pela cruz, ela tem um meio de santificação. Porque pela cruz, a gente se apega mais a Deus. E se une. E compartilha a cruz. Uma coisa bonita na família, né? A família unida. Quando um está doente, todos estão juntos, né? Eu vi quando minha mãe morreu, tanto minha mãe como meu pai já foram, mas quando a minha esposa morreu, faz 13 anos, ela passou um mês no hospital antes de morrer. Meus 5 filhos estavam ali. Eu tenho 5 filhos, todos já trabalhando. São 2 dentistas, um engenheiro, uma médica, né? Todos trabalhando, largaram o emprego ali comigo, com a mãe, até a hora da morte. Na hora que ela morreu, estavam 5 e mais eu juntos ali. Isso é compartilhar a dor. Isso alivia o peso da cruz nos ombros da gente, entende? Eu tenho pena de casais que não querem ter filhos, porque os filhos nos ajudam. Desculpa estar falando tanto de mim, eu sou viúva há 13 anos. Disse para Deus que eu não queria casar mais. Até recebo uns convitezinhos, umas cartinhas aí, mas deixa para lá. Até no WhatsApp às vezes. Já me ofereceram até um apartamento para eu casar. Eu quero entregar o resto da minha vida para Deus e para minha família. Mas veja, mas não é isso que eu quero contar, não. Não é isso que eu quero contar, isso não tem importância. O que eu quero contar é o seguinte, que eu moro sozinho, há 13 anos, todos eles estão casados. Mas eu não fico sozinho. Eu vim para cá agora, tem um filho meu ali, sentado ali. Eu te levo, pai. Eu dirijo, eu vim para Canção Nova dirigir. Entende? Os 5 me tratam às vezes como se eu fosse uma criança que precisa de muito cuidado. Eu não preciso tanto cuidado assim, não. Eu estou com 76 anos, mas consigo fazer, graças a Deus, consigo fazer. Mas o calor da família. Há uns 2 anos atrás eu tive que abrir a cabeça aqui, que eu estava com um tumor na cabeça. Eu já estava perdendo os movimentos. Meu Jesus amado, já os 5 me pegaram, levaram para o hospital, tiraram tomografia, tiveram ressonância, o médico disse, não vai nem sair do hospital. E os 5 lá do lado, esperando para ver se o pai saía vivo. E o pai saiu. Isso tem uns 3 anos já. Graças a Deus não era nada maligno, né? Voltou o movimento, voltou tudo, entende? Mas então a cruz compartilhada santifica. Porque o que santifica a gente é a cruz, gente. Entende?
Mas a cruz pesa, né? Carregar a cruz sozinho não é fácil. Mas quando você tem mais gente para te ajudar, né? É diferente. Isso é muito importante na família. Outra coisa importante na família, a oração. Bom, já falei. Meus pais rezavam com a gente todo dia, não é? E engraçado, e não tinha muito tipo de oração não, sabe? Naquela simplicidade dele, era o terço. Era o terço. E alguma novena, não tinha oração assim, muito trabalhada não, mas a gente sente que Deus estava ali. Deus é simples, né? Então a oração é muito importante. Depois, outra coisa importantíssima, gente, que a família propicia, o trabalho. Gente, uma coisa que muita gente não sabe é que o trabalho santifica. O fundador do Opus Dei é uma prelazia da igreja, né? Que foi fundada por um santo, São José Maria Escrivá. Ele colocou todo o carisma do Opus Dei no trabalho. Ele dizia, o homem santifica o trabalho e o trabalho santifica o homem. Então, o trabalho doméstico é fonte de santificação. A panela que a senhora lava, a casa que a senhora arruma, a roupa que a senhora lava, o filho que a senhora ensina a escrever, isso santifica. E eu quero explicar por quê. Vou começar com uma comparação. Uma comparação não, um fato. Uma vez estavam construindo uma grande obra. E o dono da obra foi fazer uma vistoria na obra, passou por ele um servente pedreiro carregando um carrinho com massa. Ele disse, o que você está fazendo? Eu estou carregando esse carrinho com massa lá para o pedreiro. Aí passou o outro carregando tijolos no carrinho. E você, o que você está fazendo? Eu estou carregando tijolos lá para o pedreiro. Aí ele chegou no pedreiro, e você, o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Está vendo a diferença? Eu não estou assentando tijolos, não. Eu estou construindo uma catedral. Você não está só lavando roupa, não. Pintando a casa, trocando chuveiro. Você está construindo almas humanas, seus filhos, sua família. Nós estamos construindo o reino de Deus com o nosso trabalho. Eu escrevi um livro inteiro, o sentido cristão do trabalho. O trabalho, ele santifica. Entende? Quem trabalha não entra no ócio, não entra no vício. Tem uma pessoa que nem cristão não era, Confúcio. Acho que já viram falar do Confúcio. O Confúcio era um daqueles místicos da China, da Índia, nada de cristão. O Confúcio disse uma frase belíssima, né? O trabalho é a sentinela da virtude. Ou seja, a pessoa que trabalha, ela não tem tempo para fazer maldade, ela não tem tempo para nada. Dói gente no coração, dói no coração, quando a televisão ou a internet mostra aí as cadeias. Quem que você vê dentro das cadeias? São jovens que deviam estar trabalhando, construindo esse mundo, mas estão no vício, na droga, no crime. Por quê? Porque não trabalha. Então a família ensina a criança a trabalhar. Claro que não vai tirar a criança da escola para trabalhar, nem é possível, nem pode, mas aquilo que a criança pode fazer, pegar o pratinho que ela comeu e levar lá para a cozinha. Ou se já tem idade, quem sabe até lavar esse pratinho. Ou ajudar a mamãe a varrer essa casa. Ou ajudar o pai a pintar essa parede. Sem prejuízo de escola, sem prejuízo de nada. Tem que se educar para o trabalho. Entende? O trabalho santifica. O trabalho coloca a pessoa no lugar certo, encaixa numa posição certa da vida. Essa é uma outra coisa importantíssima. Olha, gente, veja que coisa maravilhosa. Quando Jesus chegou em Nazaré,
a terra dele, começou a pregar, e o povo ficou maravilhado. Alguém disse assim, mas ele não é o carpinteiro? O Evangelho de São Mateus fala, ele não é o filho do carpinteiro, mas o Evangelho de São Marcos fala, ele não é o carpinteiro? Gente, o Filho de Deus, na terra, teve uma profissão de carpinteiro. Era uma profissão do homem muito simples. No tempo de Jesus tinha filósofos, tinha médicos, Lucas era médico, mas Jesus escolheu um trabalho de carpinteiro. 30 anos ele viveu isso, ali em Nazaré, para mostrar o que para nós? Que todo trabalho é digno, e todo trabalho é importante, desde que você faça esse trabalho com amor, com competência, sem negligência, sem displicência, sem imperícia. São 3 coisas que podem até levar a pessoa à barra de um tribunal: imprudência, imperícia e negligência. Quero fazer uma comparação. Vocês veem como é que é importante trabalhar bem, não é? Vou dar um exemplo, vamos inventar um exemplo aqui. Imagina, você leva seu carro lá numa oficina para trocar, por exemplo, lona de freio, aí o mecânico tira as rodas, troca a lona de freio, aí coloca a roda de novo e não aperta os parafusos direito. E você bota o carro a 110 por hora na Dutra, no limite máximo, e a roda sai. Você já pensou? O que foi isso? Negligência. Negligência. Mau trabalhador. Entende, gente? São Paulo tem uma frase na carta aos Colossenses, capítulo 3, que é fantástica. Fantástica. São Paulo diz assim, Colossenses capítulo 3, versículo 23. São Paulo fala assim: tudo o que fizerdes, olha, tudo o que fizer, tudo é tudo. Se você é o médico, você vai operar um doente. Se você é o dentista, vai arrumar o dente de alguém. Se você é lavadeira, vai lavar uma roupa. Tudo o que fizerdes, faça de bom coração. O que quer dizer isso? Faça com amor. Não para os homens, mas para o Senhor, certo de que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Gente, Deus está dizendo para nós o seguinte, Colossenses 3, 23, tudo o que você fizer, não importa se você está lavando uma roupa, se você está lavando a rua, se você varre na rua, ou se você está construindo uma casa, faça com amor, não para o patrão que está te pagando, para Deus. Por quê? Porque eu estou construindo o mundo de Deus. Deus confiou a nós essa inteligência e essas mãos, não foi à toa. É porque com a inteligência eu sei o que eu tenho que fazer, e com as mãos eu faço. Então eu construo a obra de Deus, que é o mundo. Vocês entenderam? E São Paulo diz: recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Gente, quando você vive assim, o trabalho, ele se torna sagrado. Sagrado. Você não está trabalhando para o seu patrão. Você que é filho não está só trabalhando para o seu pai, você está trabalhando para Deus. Muda a realidade humana. A realidade humana deixa de ser profana para ser sagrada. A vida se torna sagrada. Tudo o que fizerdes, faça de bom coração, não para os homens, mas para o Senhor. Certo que recebereis a recompensa das mãos do Senhor. Os santos diziam: o importante não é você fazer grandes obras para Deus, é você fazer pequenas obras com amor. Isso é que importa, esse que Deus vai ver. O profeta Jeremias dizia assim: maldito aquele que faz mal feito as obras de Deus. Capítulo 17 de Jeremias: maldito aquele que faz mal feito as obras de Deus. É preferível não fazer, porque para Deus não se dá nada estragado.
Os judeus, quando sacrificavam um cordeirinho a Deus, o cordeirinho tinha que ser 1 ano sem defeito, porque era para Deus. Bom, o que mais que eu tenho anotado aqui? A palavra de Deus. Como é importante os pais e os filhos começarem a ler a palavra de Deus em casa. Que é a palavra de Deus. São Paulo fala, né, na carta a Timóteo, a palavra de Deus é útil para exortar, para, né, formar o homem de Deus na justiça. Então, gente, que coisa importante, ensinar os filhos a lerem o Evangelho, ler com eles, entende? São Jerônimo, aquele grande doutor da igreja que traduziu a Bíblia, né, do grego, do hebraico para o latim, a Vulgata, São Jerônimo dizia: quem não conhece o Evangelho, não conhece Jesus Cristo. Não conhece Jesus Cristo. E não tem coisa mais importante para nós católicos do que conhecer Jesus Cristo. As obras de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Então, a família é iluminada pela palavra de Deus. Esse é um outro ponto que né, a família é um caminho para a santificação. Eu quero ler aqui mais alguma coisa para a gente concluindo. O que diz o catecismo da igreja? Olha o que o catecismo diz aqui: a família é uma escola das virtudes. Eu já falei disso, né? Sabe, a humildade, a mansidão, a paciência, a tolerância, sabe? É na família que se aprende. É no seio da família que os pais são para os filhos os primeiros anunciadores da fé. O catecismo fala: os primeiros catequistas da criança não é a igreja, são os pais. É no colo do pai e da mãe que a criança tem que aprender a fazer o sinal da cruz, tem que aprender a rezar o creio, tem que aprender a rezar o Pai Nosso, tem que aprender a rezar a Ave Maria. É bendita a criança que aprendeu isso no colo da mãe. E quem mais põe a religião dentro de casa é a mãe, viu? Mais do que o pai. Porque o pai trabalha muito forte. A mãe é o coração da mãe, que é um coração mais perto de Deus. É a mãe que tem que pegar o filho no colo, mais do que o pai. Depois, diz aqui o catecismo, no parágrafo 2221, a educação dos filhos é uma obra de santificação. Olha, você educar os seus filhos, o catecismo diz que é uma obra de santificação. Não? Por isso que essa palestra foi muito bem colocada por eles, a família como um caminho de santificação. E para a gente terminar, parágrafo 2204 do catecismo: a família cristã é uma comunidade de fé, de esperança e de caridade. A criança aprende a caridade na família. Quando um filho ajuda o irmão a escrever, a resolver um problema, é ali que a criança aprende a caridade, aprende a esperança em Deus, diante da eternidade, e aprende, né, a fé, né, acreditar em Deus durante toda a vida, durante toda a sua existência, a vocação que vai exercer. Bom, gente, tudo isso é apenas um pontapé inicial, mas tem muito mais coisas que a gente precisa ainda meditar sobre isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço, que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Que bênção. Vamos ficar de pé então, responder a essa palestra. Vamos dar a nossa resposta a essa linda colocação, ungida, uma formação para a nossa vida. Dá a mão para quem está ao seu lado. Que santidade de vida, não combina? Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra Senhor chamará. Tem a ver ou não tem? Que respeito para com Deus
que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Levanta a mão do seu irmão. Somos, Senhor, tua igreja. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, juros e santos. Somos, Senhor. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam. Levanta a mão do seu irmão e canta. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida aperte o Senhor e Ele logo virá. Meu irmão, minha irmã, segura aí na mão dessa pessoa que está do seu lado. Segura aí a música. Quero chamar aqui os meus irmãos do Famílias em Pé. Vem aqui. Professor, vem aqui o filho Lucas também. Pode vir, gente. Vem aqui, vó. Vem aqui, minhas filhas. Vamos rezar. Eu quero aqui. Estou aqui com o nosso querido professor Felipe Aquino, Padre Toninho. Professor Felipe Aquino, eu estava perguntando para o filho dele, né? Quantos anos que o professor já está, né? E o professor respondeu: 76 anos de vida. Quantos anos na Canção Nova? Uns 48 anos, né? Nós aprendemos muito com o professor Felipe Aquino. Ele é um homem de Deus. E olhando assim nessa idade, que muitas vezes hoje, nós que somos mais jovens, não damos ouvidos para os anciãos. Ele partilhando a vida dele com seus pais, na simplicidade, na humildade. E o professor que ele nem se apresentou. Ele nessa sua simplicidade, humildade, o professor ele é um pesquisador, um cientista, um professor físico. Mas ele vem trazer para nós aqui, meus irmãos, um lindo ensinamento para a nossa família. Eu quis chamar todos nós aqui, porque assim como vocês que estão aí, você que está na sua casa, nós somos esse grande exército, porque nós não podemos desistir, gente, jamais de lutar por aquilo que é projeto de Deus, projeto de santidade. Porque eu tenho certeza que na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu lar, você também quer uma família santa, sim ou não? Sim. Por isso que nós estamos aqui, gente, com você, ano a ano, dia após dia, Canção Nova, com os meus irmãos parceiros, Eros Biondini, com os meus irmãos do Famílias em Pé. Nós queremos levar isso para você, para que você volte a acreditar, ter essa esperança que é possível sim viver a santidade na família. Veja que maravilha de ensinamento para nós. Ele foi destrinchando, dando dicas daquilo que já é experiência de vida. E eu gostaria de dizer que vem muito forte no meu coração falar para você que é pai, para você que é mãe. Pai, santos geram filhos santos. E nós podemos testemunhar aqui
com essa colocação do professor Felipe Aquino. E eu me recordava, até me emociono, porque professor, assim como o Senhor, teve um pai que mostrou para vocês ali, que não podia fumar, porque o cigarro fazia mal para o pulmão. Meu pai também fumou, por 30 anos. Porém, quando os filhos, nós somos uma família de 7 irmãos, e ainda meu primo que foi criado pelo meu pai e minha mãe, então 8. O meu pai também teve essa experiência e passou para nós isso. O meu pai fumava, e quando os filhos começou a crescer, Deus colocou no coração dele uma palavra interior, que foi a seguinte: se você continuar fumando hoje, os seus filhos vão fumar amanhã. Naquele exato momento, ele estava com um cigarro na mão, aceso. Ele pegou aquele cigarro, num ato de fé e de decisão, ele tirou aquele cigarro da boca e jogou o porta fora. Ele contava isso para nós. E eu digo para o Senhor: nenhum dos filhos, nenhum dos nossos irmãos, nenhum da minha família, nem filhos, nem netos e nem bisnetos fumam. Isso é para dizer que a decisão de uma santidade, de um homem simples como meu pai, como seu pai. Meu pai não estudou nem o primeiro ano, mal sabia escrever o nome dele, mas essa decisão pela família, pela santidade da família, resultou, graças a Deus, eu posso testemunhar, assim como o Senhor, a minha família hoje toda é uma família de Deus, que evangeliza para Deus. Amém. E eu quero... Gente, é santidade de vida isso. E é por isso que eu pedi, professor, fique aqui, porque vai passando de geração em geração, meus irmãos. Hoje, né, eu já posso dizer, eu estou 48 anos de vida, meu Deus. Já cheguei aqui com 22 anos. Mas é com este aprendizado, em acreditar, são testemunhos de vida, que nos leva a acreditar que é possível também. Por isso, segura na mão do seu irmão mais uma vez, vamos cantar essa música. Vamos cantar. Porque o objetivo vamos rezar da nossa família é viver a santidade. É o que a Canção Nova quer levar para você. É o que a Canção Nova quer fazer você não só sonhar, mas tornar um ideal de vida, uma meta, um objetivo para a sua família. Porque você também, que eu estou vendo aqui, jovens, casais, é a sua meta, é o seu objetivo. Então peça ao Senhor essa graça, que santidade de vida, que homens devemos ser. Juntos cantemos. Que santidade de vida, que homens devemos ser. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que homens, que respeito para com Deus, que luta devemos travar. no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos, que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de mim. Ergue a mão do seu irmão e canta. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, e Ele logo virá. Pra valer, igreja! Mas o Senhor virá. Só você!
Ei! não tardará. Que a santidade, A santidade da minha vida, apresse o Senhor e Ele logo virá. novamente, que santidade, vamos juntos. Santidade de vida. Que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos Senhor, Toma tua posse. igreja, que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. que o Senhor nos encontre em paz, puros e sãos. É o que nós queremos. E somos, Senhor, tua igreja, Que aguarda e apressa a tua vida gloriosa. que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. O que é feito da sua promessa? Perguntam e zombam de ti. Qual é a nossa resposta? Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja Santo, 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 pois Deus é Santo, Santo, Santo. que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida Apresse o Senhor e Ele logo virá. Aplauda o Senhor. E para encerrar, quem já foi no túmulo do Padre Jonas, ele diz lá: o legado que eu deixo é o carisma Canção Nova. E o Padre Jonas diz que o carisma Canção Nova vai continuar através dos seus filhos. Isso, Qual é o legado que você está deixando para os seus filhos? isso, É a santidade de vida. isso. Acabávamos de cantar. Quem canta reza 2 vezes. E é isso que eu peço ao Senhor nessa bênção agora. Estenda suas mãos para acolher agora esta bênção. Senhor Jesus, depois de tudo que nós refletimos e rezamos, concluindo, pedindo a bênção, para que possamos tomar consciência. Não é apartamento, não é dinheiro, não é riqueza que vamos deixar para os nossos. O que vamos deixar é o exemplo de vida, é o legado de santidade que Deus quer que eu e você sejamos santos, santos, santos. E que desça sobre cada um de vós, sobre a tua família, sobre a sua casa, por todos aqueles que nos acompanham, a bênção deste Deus que é todo santo, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Viva a família! Viva! Viva Jesus! Viva! Pedindo a proteção de São José. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Como um anjo vos valeu. Quem precisa agora sou eu. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Como um anjo vos valeu.